século XIX. Bem-vindo ao Costura Histérica Show e hoje eu sou Arthur Adams. Amanhã, quem sabe, né, vai saber aí, muitas coisas podem acontecer. Você está ligado no 880. Hoje eu estou quase saindo para o trabalho e é o momento de nós falarmos sobre uma coisa muito importante. Nós vamos fazer um vídeo sobre undergarments, sobre roupas de baixo. Só que eu já fiz tantos vídeos sobre roupas de baixo que eu não aguento mais falar sobre isso. Então nós vamos pular para a segunda não, porque a segunda seriam as calças. Vamos pular para a parte de cima. A parte mais legal, a parte mais icônica de um traje, que vai ser a parte que você está animadíssimo para fazer, caso você esteja fazendo um traje masculino, claro, porque nós vamos falar outras vezes, em outros momentos, com outras pessoas, sobre trajes femininos. Mas vamos falar hoje sobre o que, Paulo? Coletes! Nós vamos falar sobre coletes. Eu consegui pôr na edição aqui, ó, vou fazer assim, ó, e aí vai completar a palavra coletes, se eu conseguir, tá bom? Bem, antes de falar sobre toda a estrutura do colete, a gente vai pensar da onde veio essa estrutura e da onde ela se construiu. Coletes, basicamente, ou waistcoats, que são trajes da cintura, né, do torso, né? A gente tem que pensar que em algum momento eles foram sem mangas, em alguns momentos com mangas. A primeira estrutura que a gente vai ver de coletes vão ser a partir do século XVI e XVII, com casacos, uns tipos de não era bem uma camisa, um tipo de serviço que se colocava em cima das camisas, que ficavam assim só com as manguinhas bem curtinhas. Mas a gente vai pular um pouquinho disso, porque a gente vai falar em algum momento sobre essa história total do colete. Mas a gente vai partir aí para o colete mais próximo de onde a gente mais trabalha, que é o século XVIII até o final do século XIX. A primeira estrutura de coletes que a gente vai analisar por aí são esses coletes também chamados de juste-corps. O juste-corps era quase um casaquinho. Inclusive, guardem esse nome, porque daqui a um tempo a gente vai falar, daqui a uns vídeos a gente vai falar sobre juste-corps novamente. Justo ao corpo era um tipo de casaco utilizado principalmente pelas classes mais ricas, mais abastadas, né, pela classe média e principalmente pela aristocracia, que usavam aí trajes completos durante o século XVIII. Isso desde 1720, 30 por aí, até quase o final do século, até aí meados do século XVIII, antes das grandes revoluções. Mas o que importa pra gente agora é analisar esse traje que vai até o meio da coxa e às vezes até os joelhos, e tem umas manguinhas ali que fazem um contraponto, muitas vezes com o traje superior. Essa peça era uma peça, um distintivo de elegância aí, entre as outras, já que ela era feita com partes do restante daquele tecido todo, que era feito de uma peça só. Ok, vamos passar para frente, um pouquinho para frente, ali em 1780, é aí que começa a nossa saga. A partir de 1760, 70, o juste-corps já começa a ser uma peça um pouco mais de identificação com a palavra de colete que a gente tem hoje em dia, sendo aí com mangas apenas no inverno. Mas a gente ainda vai ver coletes com mangas depois nos serviços militares, nos paramentos, que é um tipo de jaqueta que se colocava por baixo do paramento, que ficava como se fosse um coletinho. Mas a gente não vai falar muito bem sobre isso agora, por mais que apareça uma imagenzinha aqui para a gente já ir identificando alguns pontos. Em 1780, o formato dos coletes já vai ser muito próximo desse que a gente conhece habitualmente como os coletes de regência ou coletes aí do século XIX, sendo ainda um pouco mais compridos, com uma distinção aí enorme de estampas, de pinturas também. É muito comum a gente ver coletes pintados à mão sobre seda nessa época, sobre cetim de seda e tafetá de seda, e também a gente vai ver, claro, os famosos bordados à mão dessa época, aí que já vão vir desde 1760, 70 e muito mais antigos, mas durante essa época, 1780, existe aí uma grande indústria de bordados, de companhias inteiras, salas inteiras de pessoas bordando conjuntos completos. Então a gente consegue ver um pouquinho disso. Inclusive, sobre essa época, tem muitos coletes que não estão cortados, estão em pranchas enormes, que era como eles eram vendidos, entre aspas.
Em 1780 para 1790 é a grande época dos listrados, também conhecido como época turca. As listras nesse momento vão ganhar grande ênfase, não apenas pelas revoluções que passavam por toda a Europa, mas também pela grande linha de comércio que existia na Hungria e também no sul da Áustria, que fazia essa ligação aí com a Turquia, né? Que passavam ali muitos tecidos e faziam essa ligação de novos tipos de peças bem emblemáticas, que são as listras, e principalmente aí que vai ser um comecinho de uma nova, de um novo ideal de moda, que são as roupas dos proletariados e também de marinheiros, que eram basicamente um pouco mais largas. Algumas delas eram simplificações de roupas que já estavam em moda aí desde 1780, 60, basicamente, de peças de mais populares, como a gente vai ver aqui desse lado aqui de marinheiros de 1760. Esse tipo, e aí a gente vai ter uma identificação mais com as calças, tudo isso vai acontecendo aos poucos. 1770, 1780, os coletes são um pouco mais compridos, eles vão um pouquinho abaixo aí da linha da cintura, chegando às vezes até o quadril, com muitos florais, muitas flores, muitas começa o comecinho das listras. Para 1780, 1790 começam as listras cada vez mais e alguns animais começam a aparecer. Ele começa também a diminuir cada vez mais. Em 1790 a gente vai ter o que a gente pode chamar de o auge dos coletes para a virada do século. Nessa época, aí a gente já vai ter coletes bem curtos, às vezes com abas bem grandes já na virada do século XVIII, onde abas não, com lapelas bem grandes e bem estruturadas, e também a gente vai começar a ver as estruturas de gola crescendo cada vez mais, como essa daqui. Hoje eu tô vestindo um de 1790, ele é bem curtinho, ele pega bem aqui no onde é que fica o meu umbigo, e também ele tem uma gola bem alta. Apesar de a gente também ver durante essa época, em serviços de corte principalmente, coletes que são bem curtinhos, e aí fazem alguma identificação com os coletes de corte, que são de 1780 até 1810, que ainda tem um respaldo daqueles trajes do século XVIII, e algum deles vai aparecer por aqui com certeza pra gente conseguir ver uma identificação dessas. De 1795 mais ou menos aí até 1810, esses tipos de coletes todos vão estar meio que misturados aí no período da regência na Inglaterra agora esqueci a palavra, vai aparecer aqui em algum lugar, que era o período francês dessa mesma época, ou era imperial a partir desse momento no Brasil, né, a partir de 1820. Durante esse período, os coletes vão ficar aí muito mais em serviços duplos, né? A partir de 1795, a gente já vai ver serviços duplos muito mais identificados, e também aí uma padronização quando a gente fala de estruturas. As estruturas são normalmente um pouco mais simples, isso quando a gente está falando sobre coletes de meia estação, né? Não sobre os coletes de inverno, já que os coletes de inverno mesmo, às vezes vão ter peles internamente, vão ter coletes muito bem estruturados, coletes feitos de lã, coletes feitos de flanela dupla, e olha, bastante coisa para todo mundo ficar quentinho no inverno. Mas a gente vai falar aí mais popularizado, né? E também mais genericamente falando, né? Nas classes mais populares, os coletes normalmente não tinham abas e às vezes não tinham as lapelas, os colarinhos. Às vezes, apesar de a gente ver muitos retratos dessa época com coletes completos, que poderiam ser aí ou de segunda mão, ou até mesmo feitos com muito carinho por alguém que estava ali tentando alcançar aqueles ideais, que poderia acontecer apesar de não ser às vezes com o mesmo tecido. Uma grande inspiração para a gente poder ver muitos coletes no Brasil são os trabalhos de Rugendas e também os trabalhos do Debré, que mostram uma infinidade de coletes e padrões também diferentes. A partir de 1800, os planos lisos
aí começam a crescer e alguns tipos de estruturas começam a se diversificar, inclusive com alguns enchimentos em coletes. A partir de 1800 a 1810, alguns padrões já começam a se modificar e eles começam a ficar cada vez menores, as abas, as lapelas mais curtas e também aí a gola vai ficar um pouquinho maior, chegando até 1810 com golas bem altas, 1820 ainda as golas ficam bem altas. 1815 até 1820 as golas começam a baixar e eles começam a ter uma inspiração em um tipo antigo que era o shawl lapel, ou também chamada de lapela de chale, hoje em dia, se a gente for procurar em português. Que é essa lapela arredondada, que vocês vão ver, acho que um trabalho do Paulo que ele fez, e com muitas decorações. Apesar de que o auge da lapela chale foi entre 1820 até 1840, onde a gente vai ver uma infinidade de decorações, desde bordados até incrustações, às vezes com bordados de pedrarias também, acontecendo nos coletes masculinos. Não tem como não falar de uma quantidade absurda de tartans, ou xadrezes, entre aspas, que começam a surgir durante 1820 até 1840. 1850 é uma explosão de xadrez. E aí, a partir de 1840, vão ser o auge dos enchimentos, isso desde os coletes até as estruturas maiores de um traje completo, como as casacas e até mesmo nas calças. Muito bem, muito bem. Uma história completa sobre coletes. Eu espero que apareça um pouco mais de imagens por aqui. Quando eu ligo assim no 220, aí a gente consegue ver todas essas estruturas completas. Há um tempo atrás, quando a gente fizer o vídeo completo do traje masculino, a minha ideia é fazer depois de cada década, porque cada uma dessas épocas, 1793, 1795, 1798, elas foram mudando e tendo aí auges diferentes, como o Jornal das Damas, o Jornal da Moda, que era um jornal austríaco incrível, e cada um desses anos teve distinções em o que era mais comum da gente ver. Uma grande quantidade de lapelas diferentes, estruturas diferentes, colarinhos diferentes, botões incríveis surgiram na virada do século XVIII para o século XIX, e a partir disso que a gente vai ver uma grande inspiração e modificações que vão ser feitas a partir de 1850. 1850 para cima é uma história mais complexa e era vitoriana. Eu gostaria de me dedicar num vídeo específico. Eu conheço muito sobre era vitoriana também e vai ser uma alegria poder dividir com você sobre outras épocas que a gente pode ver. Você gostaria de mais informações sobre coletes da era vitoriana? Escreve aí pra gente. Ai não, Arthur, eu quero ver mais sobre o século XVIII. Manda pra gente, eu ia ficar muito feliz sobre o século XVIII, viu? Um abraço pra todos vocês. A gente se vê aí, ó. Eu tô atrasado. Beijo.